do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Todos encontraram? Amém. A partir do verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto Eterno. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai Celestial, nós somos agradecidos a Ti nesta noite, pelo dom da vida, ó Deus, pela saúde, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. E aqui, Senhor Deus, queremos render graças a Ti, pelo Teu favor em nossas vidas, pela Tua misericórdia ter alcançado. Então, Senhor Deus, não merecíamos, mas o Senhor tem nos chamado para a Tua palavra. Queremos pedir a Tua misericórdia sobre nossas vidas nesta noite, que Tu possas, Senhor Deus, nos preencher através do Teu Espírito Santo nesta noite, que a Tua palavra, Pai, possa fluir através do Teu Espírito Santo. Eu oro pedindo que o Senhor nos coloque debaixo de uma mesma unção nesta noite, que o Teu Espírito, Pai, possa conduzir as mentes e os corações, Senhor Deus, que as nossas almas estejam sobre uma única plataforma nesta noite. Assim eu oro, Pai, pedindo que Tu possa nos abençoar nesta noite. Eu também oro, Pai, pedindo ao Senhor que possa consolar aquela família que perdeu aquele jovem. Somente Tu, Pai, que detém a capacidade, Senhor, somente Tu detém o atributo de fazer com que o amor divino possa encontrar alegria e regozijo na partida de alguém. O Senhor tem, Pai, o antídoto, o Senhor tem o bálsamo que pode curar, Senhor Deus, de todas as feridas. Assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pela manhã, eu preguei sobre a graça e a lei. Amém? Nesta noite, de uma forma gradativa, eu queria dar um passo a mais, como se fosse uma continuação. Amém? E para isso eu vou recapitular aquilo que foi dito pela manhã. No Velho Testamento nós temos a lei, os estatutos e os juízos. E a lei, ela foi como um tutor, ela foi aquilo que fez custódia sobre a vida do homem, para que desse a ele a base de que ele havia pecado. Porque ninguém pode dizer, como escreveu Paulo, eu não saberia o que é cobiça se a Bíblia não dissesse, não cobiçarás. Então a Bíblia apresenta a base para que se forme um entendimento sobre o que é pecado e sobre o que nós temos de errado e ofendido a Deus. O profeta diz que a lei é como um policial e está ali para sinalizar para você: você pecou. A lei nunca veio para nos tornar justos. Por quê? Porque nós temos na nossa natureza adâmica, descendentes de Adão, nós pecamos. E a lei, ela não conseguia nos aperfeiçoar, porque ela somente trabalhava
no exterior. E o aperfeiçoamento, ele se trata do nosso interior, é o nosso espírito, a nossa alma. E a lei, ela teve um caráter temporário. Por quê? Porque a promessa feita a Abraão, ela nunca foi feita com a lei. Você nunca encontrará Abraão ouvindo de Deus: Abraão, eu vou te abençoar se... Deus nunca deu uma condição para Abraão. Sempre foi incondicional. Deus é quem fez, Deus é quem chamou, Deus é quem deu a fé para Abraão. Assim como você também só foi chamado porque Deus te chamou, porque Deus colocou a fé no seu coração, revelou a sua palavra, revelou o seu Filho a você para que você cresça. Amém. Amém? Sendo assim, após entendermos que a graça, ela veio para que a lei que foi dada não fora cumprida pelo homem, Cristo, quando veio, ele não disse assim: eu não vim para revogar a lei ou abrogar, eu vim para cumprir. Por que o Senhor veio cumprir? Porque você não deu conta. E eu queria que você se desse conta que não era possível cumprir a lei. E aí você se pergunta: e aqueles que morreram no Velho Testamento? Todos aqueles que morreram crendo no que estava por vir foram salvos. Por quê? Porque através da fé, através das profecias, o entendimento era que algo perfeito viria. De que aquele cordeiro era uma sombra, de que aquilo era um protótipo, de que aquilo era uma simbologia daquilo que João Batista testificou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira por quê? Porque é o nosso parente redentor. E o cordeiro que era morto, ele não tirava, ele cobria temporariamente para dar uma consciência ao homem de que o inocente teria tomado seu lugar. Mas João não expressou dizendo assim: veio aí o cordeiro para cobrir o pecado. Não, ele veio foi para tirar. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. E nessa noite eu queria intitular: o sinal para o crente alcançado através da graça. O que é um sinal? Qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Algo previamente combinado entre duas ou mais pessoas que carrega determinada informação. Então Deus tem a sua forma e a maneira de executar as coisas. Para o mundo pode ser uma grande loucura, mas Deus tem a sua maneira. Amém. Talvez você achasse novo. Deus mandou erguer o tabernáculo, mandou fazer tudo sob medida, mandou fazer as cortinas de tais cores, mandou colocar as peles dos animais. E aí você poderia olhar e falar: será que Deus não deveria ter mandado fazer um negócio assim de tal, uma coisa assim mais bonita? Será que Deus não teria uma ideia melhor? Mas não, Deus tem a sua própria maneira. Quando Deus faz a sua decisão, Ele não volta atrás. Amém. E quando nós lemos a Escritura sobre o sinal, no Egito, este sinal era o sangue aspergido sobre o umbral da porta. Não interessa se é judeu, não interessa cidadismo, não interessa nada. O que interessava para Deus era o sangue sobre o umbral da porta. Este era o sinal de que ali havia morrido um cordeiro e de que alguém havia se sujeitado ao sacrifício de um inocente para que Deus desse a vida àquela pessoa. O livramento, por quê? Porque em toda a terra do Egito, onde não havia o sangue sobre o umbral das portas, houve morte dos primogênitos. Amém? Amém. E quando Deus diz, Deus havia dito: no dia que delas comerdes, esse dia morrereis. E havia uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida, que foi Adão e Eva. E quando nós falamos que Deus é justo e de que Ele não volta atrás das suas decisões, no dia que no Jardim do Éden Deus desceu e matou aquele cordeiro, e ele já era a simbologia do que Deus faria para redimir a sua criação, Deus nunca voltou atrás. Foi através do sacrifício de um inocente que o homem pôde ter a sua vida alcançada pela misericórdia e continuar vivendo. Ao ponto que ele já deixou profetizado e dito
que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E isto foi cumprido por Jesus Cristo. A serpente feriu o seu calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. E aí, Deus é justo. Talvez como Cristo, no Getsemane, tomado por uma angústia e uma dor extrema, a Bíblia relata que chegou a suar gotas de sangue. E a ciência tenta expressar que este fenômeno é possível, porque a angústia era tanta, mas Deus não podia voltar atrás. E Cristo disse: se fosse possível, passas de mim este cálice. Você já imaginou o tamanho da angústia? Mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Porque a condição de pensarmos sobre a morte de Cristo, irmãos, é que às vezes nós não suportamos uma palavra que alguém fala contrária e que às vezes nós a recepcionamos de uma forma errada ou às vezes entendemos de uma forma precipitada. E aí, de repente, todos nós saímos da casinha e explodimos. Como eu disse no culto passado, porque razão ela é o ego mais destruidor na vida do homem. Eu tenho razão. Porque você não pense que é diferente. Que Cristo, quando a Escritura diz, no livro de Isaías, foi levado como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. E Cristo estava morrendo igualmente até por aqueles que estavam chicoteando. Para ser mais preciso, porque quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que nesse creem fossem salvos, se aquela pessoa que esteve chicoteando a Cristo se arrependesse após, ela seria salva. Isto é o tamanho do amor divino que Deus tem. Esta misericórdia, este atributo de perdoar nesta condição, somente Deus possui. E aí não acha que nós temos razão. Nós pecamos, nós nascemos com a nossa natureza inclinada para as coisas erradas, porque a natureza pecaminosa está aqui. Foi rompido o laço de santidade do homem depois que ele pecou. E quando nós recordamos o fato de Cristo ter sido levado como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca, isso nos choca. Por quê? Porque nós estamos sempre a reclamar, estamos sempre a procurar que estamos tendo razão em alguma coisa. E quando fala que o substituto pela vida da pessoa, nós precisamos entender que quando nós temos o quadro de Caim e Abel, a Bíblia diz que através da revelação, Abel ofereceu um cordeiro, porque ali estava a verdadeira substituição pela vida do pecador. Amém? Amém. E as maçãs e as mesas bem polidas de Caim não surtiu efeito nenhum. Não surtiu efeito nenhum, porque não era aquilo. E Deus falou assim: Caim, você quer uma chance para você refazer o seu altar? Caim disse que não. Então, a vida é o sangue que mostrava que a vida foi tirada. Então, o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido. E este era o requisito de Deus, que uma vida tinha sido oferecida e o sangue tinha sido vertido. E o sangue representava o sinal de que a vida havia sido. O crente é identificado no seu sacrifício por intermédio desse sinal. E francamente, irmãos, talvez o sentimento pelo sacrifício de Cristo, por isso que pregar sobre graça e lei ainda é pouco. Pregar sobre a cruz de Cristo ainda é pouco. Porque o fato de que quando nós, toda vez, vivificamos em nós a imagem do Calvário,
nós passamos a ser um pouco mais crentes. Por isso que o profeta diz que todo verdadeiro cristão deve subir até o Calvário, porque ali você encontra a figura daquilo que no Velho Testamento se fazia. E você estava ali, colocava suas mãos sobre ele, para você se identificar que aquele ser que estava ali sobre o altar estava tomando o seu lugar. E então o sangue era colocado para a identificação de que uma vida foi tirada. E era qualquer animal? Você imagina? Pegando um animal feroz e botando lá. Não há sentimento. Mas não. Era dos mais inocentes e mais nobres animais e mais mansos. Era o cordeiro. E aí o cordeiro não abria a boca, o cordeiro não reclamava. Por quê? Porque aquilo era substância para causar a comoção em quem estava ali se identificando com o sacrifício. E este é o grande problema do atual mundo cristão que vivemos. As pessoas não se identificam com o sacrifício de Cristo. E o fato de não se identificarem com o sacrifício de Cristo faz com que as pessoas não tenham sentimentos. Não foi isso que aconteceu nos dias que Jesus Cristo veio? As pessoas estavam fazendo o que no templo? Vendendo aquilo que iria ser sacrificado. Que sentimento havia por um animal que você compra? Mas deixa você criar, deixa você zelar, deixa você cuidar, deixa você criar o laço e o afeto e o sentimento por algo que vai tomar o seu lugar, que as pessoas, quando subiam ao templo, elas voltavam com suas mentes voltadas dizendo: o inocente tomou o meu lugar. E toda vez que nós subimos ao Calvário e visualizamos a cena, nós nos deparamos com as nossas fraquezas, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, com as nossas dificuldades, e acabamos que por pensar e encontrar o combustível para dizer: Jesus Cristo morreu por mim, isto é o suficiente para mim. Porque se você não encontra suficiência no sacrifício de Cristo, irmãos, não há o que fazer para ser mais suficiente do que o sacrifício de Cristo. Não há nada mais excelente do que quando nós pensamos que nós cometemos um crime, que nós temos um julgamento em nossa direção. E se você ficasse aprisionado em uma cela, e você deveria ficar pensando: como seria bom ter alguém para advogar por mim, em minha defesa? E talvez alguém fosse advogar por você, e você ainda assim ficaria desconfiado e diria: será que essa pessoa vai conseguir me defender? Eu cometi um crime tão horrível. Será que essa pessoa vai conseguir, com as suas palavras, defender a minha causa? Mas aí, quando nós temos o quadro da cruz e toda a vida da humanidade, nós temos não somente Cristo sendo o nosso advogado, Ele também sendo o juiz. Por que juiz? Porque Deus tomou a sua lei e disse: eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para encerrar a lei, eu vim para cumprir. Deus coloca o julgamento que estava sobre você e sobre mim, sobre ele. E ele não somente vai te defender, ele vai tomar a sua culpa. É isso que é extraordinário no quadro da cruz, porque Deus está ali para sofrer o castigo que eu e você merecíamos. E Deus suporta toda esta angústia sendo homem, se vestindo de carne, para que depois você dissesse: mas se fosse eu, Deus também era fácil, né? Mas Deus não morre, irmão, então precisou aquela carne conhecer todas as agruras da nossa vida. Sabe o que são angústias, tristezas? Cristo conheceu. Amém? Amém. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 9, 22. No livro de Isaías: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho,
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Quando nós falamos sobre cordeiro, é que não é cultura da nossa região. A cultura da região aqui é cacau e gado. Mas você já viu as pessoas tratando ovelha? Na hora que aquela lã fica toda esplêndida, formosa, o cara pega uma máquina específica para aquilo, como se fosse uma máquina de cortar cabelo, e vai tirando toda a lã da ovelha. E você não ouve nenhum clamor. Então, quando a Escritura tipifica isso aqui, pois foi do mesmo jeito que aconteceu. Cristo não reclamou. Cristo não estava lá olhando e dizendo: eita, mas fulano de tal vai fazer tanta coisa ruim, e eu estou aqui por ele. Cristo não esteve lá assim. Morreu por nós ainda sendo pecadores, porque Deus conhecia o pecado de todo mundo. Amém? Amém. Então o sangue foi um sinal, uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si. E não tinha se envergonhado. Muitas pessoas querem ser cristãs e elas gostam de fazer secretamente. Talvez alguém dissesse: mas para que eu vou passar o sangue no umbral da porta? Talvez por dentro também serve. A Bíblia diz que era para passar onde? Do lado de fora. Então viver uma vida cristã secretamente não funciona. O mundo precisa ver você testificando que há um sinal sobre você. As obras que nós fazemos, elas testificam que há um sinal sobre nós. Amém? A vida está no sangue. Levítico 19 fala sobre a proibição de comer o sangue ou beber. E a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha que aplicar a química, porque a vida não havia saído e não podia voltar. Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque o animal não tem alma. O animal não sabe o que é estar nu, ele simplesmente não tem conhecimento de pecado, ele não conhece. Embora seja um ser vivente, não é um ser que possui alma. Animal não sabe o que é pecado, ele não sabe o que é estar nu, ele não sabe nada disso. Mas o nosso parente redentor, Cristo, vem e diz que sofreu todas as sortes, de todos os aborrecimentos, sofreu todas as aflições, para que no tempo presente, quando nós sofrêssemos qualquer coisa, Cristo dissesse: meu filho, eu estou aqui para te socorrer. Amém. Jesus Cristo é o antídoto para toda e qualquer depressão, toda qualquer dor, toda e qualquer angústia. Amém. Porque Cristo é suficiente. Amém? Precisamos enxergar em Cristo tudo aquilo que nós necessitamos. Você está triste? Abra sua Bíblia. Leia um salmo e encontre em você a alegria de dizer: eu tenho um Salvador. Amém. Quando a Bíblia diz no Salmo 103: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque o homem encontra-se feliz no estado em que ele descobre que há um Criador que veio, se fez carne e morreu por ele. E de que este preço pago por Cristo não poderia ser pago por mim e por você nunca. Por quê? Porque nós estávamos sob a acusação da lei. Você pecou. E a lei, ela não dava margem para você respirar ou margem para se interpretar. Você quer entender o que é graça e lei? No quadro daquela mulher que foi lançada aos pés de Jesus, a lei estava ali. Esta mulher foi pega no ato de adultério. E segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Mas na outra extremidade estava a graça e disse: aquele que não tem pecado. Opa! Como assim não tem pecado? E o cordeiro, irmão Jacques, que era morto? A Bíblia diz que o cordeiro do Antigo Testamento tirava o pecado? Não. Ele fazia uma cobertura. Então Jesus Cristo veio com a sua soberania e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a graça estava ali, travestida em Jesus Cristo,
dizendo: eu vim para tirar o pecado. Tanto é que na sequência daquilo que Cristo diz, ele fala: vá e não peques mais. Porque a graça, irmãos, ela faz este efeito na vida do homem. É ela que é suficiente para nos fazer obedecer a sua palavra. Mas não ache que também sobre a vida cristã nós estamos lá no hino nacional do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido. O irmão Jacques diz que é através da graça, e aí é graça, é graça, é graça, é graça. Não. Também há a sua parte para se fazer. Porque o esforço, ele faz parte da vida cristã. E o céu é tomado por esforço. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Cristo não trouxe um evangelho dizendo para você: não, pode vir, vai ser bem facinho. É só você vir para a igreja, sabe, entregar seu dízimo. Não precisa você fazer mais do que isso não. Você crê? Amém. Não, irmãos, há um esforço que precisa ser feito. Porque se não houver um esforço, não tem céu. Porque quando nós falamos sobre a galeria dos heróis da fé, não é justo que não nos esforçássemos lendo o quadro de Paulo padecendo para trazer o evangelho para os gentios. Não é justo, a balança ela não se equilibra. Então nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades e nós temos o nosso caminho estreito para percorrer agora. Escolhemos entrar pela porta estreita e aí nós temos o nosso caminho para percorrer apertado. É de luta em luta e a dificuldade vem, você vai, se ergue, você pede força a Cristo e as coisas irão fluindo. A vida cristã é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E que não nós podemos simplesmente recuar e dizer: Senhor, estou sem força. Nós precisamos continuar nos rastejando e dizendo: Senhor, continue a me dar força, nem que seja rastejando, eu vou chegar lá. Amém? Porque ele não podia voltar sobre o ser humano. É dessa maneira que tem que ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado no Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro. Porque a transformação da vida, irmãos, ela ocorre no interior. Porque quando você se depara com a palavra pedindo a você para crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo é crer em toda a Bíblia. Amém? Amém? Amém. E consequentemente colocar em prática aquilo que a vida cristã nos pede. A Bíblia é a bússola do manual de fé e prática cristã. E aí, se você precisa de um conselho, a Bíblia tem. Se você precisa de um salmo para alegrar a sua alma, a Bíblia tem. Se você precisa de um motivo para louvar a Deus, a Bíblia tem. Se você precisa de um versículo para ser encorajado, a Bíblia tem. Se você precisa de um versículo para que conduza a sua vida e oriente como você deve se portar, a Bíblia tem. E o Espírito Santo é a nossa identificação, é o que nos identifica como cristão. Não é ser um membro da igreja. Ninguém aqui é chamado para vir e dizer: eu sou membro de tal igreja. É claro que por conversas e perguntas, quando alguém pergunta: de que igreja você é? E aí nós falamos: sou do tabernáculo. Mas nós não estamos apegados ao nome tabernáculo, não. Nós estamos apegados a Jesus Cristo. Amém? É Ele que é a sustentação da nossa vida. O termo ser da igreja, irmãos, ele é hoje usado por uma maneira pelas pessoas para que socialmente elas digam: eu estou indo na igreja aí, porque sabe como é, né? Quando Deus vier, eu acho que vai levar todo mundo. Vai levar um pouco de cada, um pouco dali, um pouco dali. E aí as pessoas vão na igreja, se interligam e se filiam ao nome da igreja para darem a elas uma tranquilidade. Mas a mensagem do entardecer, ela nos veio trazer para a palavra. Amém. A segurança do
cristão está sobre a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia não diz que o Senhor vela sobre a sua igreja. Não. Deus vela sobre a sua palavra. Amém? E o Espírito Santo é a nossa identificação. Paulo disse: a vida que agora vivo. Ele tinha uma vida diferente. Antes, ele tinha uma vida diferente. Mas ele diz: a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal de identificação que Deus requer de nós. Identificação com o nosso sacrifício. A vida do nosso Salvador, que possui alma, precisa vir sobre nós. Amém? Por isso que nós, irmãos, precisamos pregar, precisamos expor e precisamos levar a igreja ao entendimento de que precisamos ir um passo além. Precisamos marchar um pouco mais. Precisamos empenhar as nossas vidas um pouco mais. Porque o crer e ser batizado, irmãos, está ótimo. É um bom começo. Mas a etapa, ela não para aí. Ela precisa ser concluída com a chegada do Espírito Santo. Porque a mensagem dos apóstolos, ela nunca foi assim, ó. Você creu e foi batizado? Não. A mensagem era assim, ó. Recebeu o Espírito Santo? Não. Disseram para Paulo: nós nem ouvimos falar que tinha Espírito Santo. Fomos somente batizados no batismo de João. E Paulo disse que imediatamente foram batizados e em sequência o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque não se trata, irmãos, do crer e ser batizado. A progressão precisa continuar. Essa escalada na vida cristã precisa chegar até o selo do batismo do Espírito Santo, que é o nosso sinal. Não interessava o que havia no Egito. A mensagem era: vendo eu o sangue, passarei por vós. E Deus, vendo o selo em seu povo, os levará antes que este mundo seja tomado pelo Pai. Amém? Então nós precisamos progredir, nós precisamos avançar para chegar à conclusão da vida cristã, que é o quê? Receber o Espírito Santo. Ela não pode se resumir somente em vir à igreja, fui batizado, dou meus dízimos e participo do culto. Não precisa ser aceso no nosso coração a chama do Espírito, em que nós passaremos a viver sobre a presença do sobrenatural. Porque é isso que nós precisamos em nossa vida, a presença do sobrenatural. Por quê? Porque senão nós estaremos sempre recitando histórias. Quais são as histórias? Nossa, você viu? E Moisés abriu o mar vermelho, e Moisés fez isso, e José foi próspero, e Daniel orava, e Daniel foi, e teve livramento, foi lançado nas covas. E você? Quando é que virá o sobrenatural sobre a nossa vida? Virá quando nós buscarmos estar no sobrenatural, que é o Espírito de Deus. Amém. Sabe o que é sobrenatural? Havia Cristo morrido, e aí o semblante de todos era igual àquele dos dois discípulos no caminho de Emaús. E nós achamos que seria ele que iria remir Israel. E estávamos tão na expectativa de que Cristo iria voltar a Israel como era antes, sabe? Iria reedificar Israel e nós íamos ser aquela nação que nós sempre fôssemos, e nós íamos lembrar do tempo que Salomão inaugurou o templo, ia ser uma festa danada, ele iria ali redimir a Israel. E Jesus ali do lado. E aí quando chegou lá na frente, que iam se apartar, talvez havia lá uma bifurcação, um vai para cá, outro vai para cá. Aí disseram: não, fica conosco. E aí a Bíblia diz que eles o reconheceram no partido do pão. E naquele momento, desapareceu. E eles diziam: por acaso não ardia em nossos corações enquanto ele falava? E voltaram para Jerusalém para testificar disto. Mas mesmo assim isto ainda fora insuficiente, porque todos se recolheram e subiram ao cenáculo e ficaram ali. E talvez houvesse mais pessoas. Mas aí a Bíblia diz que ficaram ali quase 120 pessoas. Talvez um pouco amedrontado,
mas orando para se cumprir aquilo que Cristo disse. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do sobrenatural. Porque quando aquele poder veio, como na forma de línguas repartidas com fogo, e desceu sobre cada um, ali iniciou a igreja no Pentecostes. E é a igreja que está sobre a unção do sobrenatural. Essa mera formalidade, irmão, dizendo que você crê é suficiente, isto não existe. Abraão creu, mas Deus falou: Abraão, vem aqui que eu vou pedir de você um sinal. Sabe, você vai se circuncidar, você e toda a sua casa, e todo macho que nascer no 8º dia será circuncidado. Porque Deus pediu um sinal para Abraão. E a sua igreja inicia através do sobrenatural, da chegada do Espírito Santo. Sabe o que é sobrenatural? Havia um homem aleijado na porta do templo. E estava ali a pedir esmolas, e quando Pedro chegou juntamente com o sobrenatural sobre a sua vida, aquele não era mais o Pedro que estava dizendo: Senhor, se preciso for, eu vou morrer contigo. E no dia que procuraram Pedro para morrer com Jesus Cristo, ele disse: não recebo isso. E talvez quando aconteça algo semelhante com nós, que não estamos revestidos com o sobrenatural, se repete a mesma história de Pedro em nós. Se repete a mesma história, porque o sobrenatural não está ali. O sinal não está naquela vida. Mas aí Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Isto é o sobrenatural. Isto é o verdadeiro sinal na vida do crente. Por quê? Porque a vida de Cristo, aquela vida que havia no sangue, voltou sobre o seu adorador. Amém. E Pedro, quando passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Isto é a presença do sobrenatural sobre a vida do homem. E a igreja precisa alcançar este sobrenatural. Por quê? Porque é através do sobrenatural, irmão, que nós suportaremos a pressão, suportaremos as dificuldades, encontraremos em Deus o descanso e o repouso para continuar caminhando. Amém? Lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficaria anulado. O pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto o sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles. Sim, Senhor. Porém, o sinal devia estar no umbral da porta. Não era efetivo, o pacto não era, ao menos que o sinal estivesse lá. Pode ter muitos que disseram: talvez coloque o sinal por dentro. Mas a mensagem era: eu vou chegar e eu vou entrar na casa e ver se o sinal está por dentro. Não. A mensagem era: passando eu, vendo o sinal, passarei de vós. Agora o Espírito é o sinal, e sereis cheios do Espírito Santo, não muitos dias depois disto. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecostes, como um vento veemente e impetuoso. Esse foi o tema de cada apóstolo. Recebeste vós o Espírito Santo depois que creram? Então a igreja precisa progredir, precisa avançar para alcançar o sobrenatural, que é o sinal do Espírito Santo sobre a sua vida. Não pode, irmãos, ficar somente no batismo. Precisa dar um passo a mais, precisa se esforçar um pouco mais e precisa pedir. Precisa pedir, irmãos. E aí, quando vem culto de oração, quantas bocas se abrem pedindo? Ah, mas eu já tenho. Quantas bocas se abrem pedindo mais? Porque o ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser cheio do sobrenatural. Amém. Porque quando Cristo fala sobre o poder da fé, ela precisa estar encarregada juntamente com o sobrenatural sobre a vida do homem. Então, não basta crer e ser batizado, precisa avançar para receber o Espírito Santo. É isto que sela e consolida a vida cristã. Está pronto, está aqui,
Porque a redenção completa do homem é ser batizado com o Espírito Santo. E aquele que não tem o Espírito Santo, se não estáis selados com o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Vê o que eu quero dizer? A Escritura está falando, se o sinal não está exposto, então o pacto não era efetivo. Porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Por isso que a exposição da palavra é para ir alimentando, é para ir construindo uma vida cristã. Porque se não houvesse este objetivo, se não houvesse esta finalidade, bastava você vir, ser batizado e ir para casa. Aí ia se sentar lá e de repente assistir uma novela, e de repente... Por quê? Porque não tem instrução. Mas a pregação e a exposição do Evangelho é para se fortalecer, é para o crescimento, porque esta planta que germinou, esse grão que brotou, ele precisa ser levado até o seu amadurecimento. E esse amadurecimento se trata da chegada do sinal do Espírito Santo sobre a vida do crente. O sobrenatural precisa repousar sobre as nossas vidas. Amém? É um sinal que o preço foi pago. E o preço foi pago, foi a vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida. E o Espírito dele volta sobre você como sinal que foi recebido. E você leva o sinal consigo de dia e de noite. Não somente no domingo. Porque aqui dentro, irmão, todo mundo é crente. O desafio é lá fora. O campo de batalha é lá fora. É por isso que você vem à igreja para se fortalecer. Porque lá fora, se você não estiver forte, Satanás passa o rolo compressor por cima de você. Aí é qualquer mulher seminua na rua que atrai os seus olhares. É qualquer coisa que acaba tirando o foco da sua atenção. Por quê? Porque não está abastecido, fortalecido o suficiente. Mas deixa o sobrenatural estar sobre a nossa vida. Você verá que será diferente. O nosso caminhar será diferente. O nosso falar será diferente. Amém? Por quê? Porque é Cristo, irmãos. É Cristo. Porque nós somos dotados de querermos termos razão. E no Sermão da Montanha, Cristo lança as nossas defesas todas no chão. Quando ele começa a falar o Sermão da Montanha, eu acho que a nossa razão ela não deve nem existir. E no dia que baterem na tua face, pois vire a outra. No dia que caminharem, chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. No dia que pedirem uma capa, dê uma túnica. No dia que pisarem no seu carro, reclame. Foi dito isto? Porque você não tem razão para isto. Porque a vida cristã é isto. É você negando a si mesmo. Porque este foi o chamado de Cristo. Mas Cristo é a minha luz, é o meu guia, é o meu direcionador. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. E o negar a nós mesmos, irmão, é um desafio. É um desafio por quê? Porque a carne está aqui. E se o sobrenatural não vier sobre esta carne, a vontade da carne prevalecerá. E se você não vem à igreja para se fortalecer o teu espírito, a carne ela vai se fortalecer. Porque o espírito, irmão, ele vai controlar a nossa vida. No dia que as coisas parecem fugir do controle, que vem aquele temperamento, o Espírito do Cordeiro vai estar lá, falando no seu ouvido. Tenha calma. Não teve um dia que algo foi resolvido pelo nervosismo ou pela alta voz na discussão. Porque aí o Espírito do Cordeiro está sobre nós. E aí nós seremos mansos. Por quê? Porque Cristo disse: tragam seus fardos pesados, tragam, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso. Cristo não é bravo. Então, você pode ter uma característica nervosa com alguma coisa, mas ser bravo é porque o Espírito do Cordeiro não repousou sobre você. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é só de boca.
A humildade reconhece que você não está acima de ninguém. Ela coloca você sobre a mesma plataforma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos que estavam. E quando você vê tais coisas sucedendo, é um sinal de um juízo próximo. O juízo seguirá tais coisas. Sempre tem sido assim. E não será nenhuma exceção. O juízo segue a graça. Cristo estava ali, 3 anos e meio pregando, fazendo sinais, maravilhas, multiplicação, cura de enfermidades. Cristo estava ali pregando o seu ministério, falando e expondo a salvação que ele veio trazer. Mas aí aqueles que se permitiram ficar atrás da lei disseram: esse daí expulsa demônios como Beelzebul, esse daí anda com pecadores, esse daí cura do sábado, esse daí estava com a mulher prostituta nos pés dele. E aí a graça estava ali. Mas aí Cristo foi e cumpriu o propósito de ser sacrificado, de ser crucificado por todos nós. Após aquilo ali, 70 anos depois, Israel foi destruído. Foi destruído. E os historiadores contam e verbalizam as coisas que aconteceram naquele tempo de uma forma que você nem queira imaginar. O historiador relata que a fome foi tanta que alguém chegou a dizer assim: hoje nós comemos esse bebê e amanhã nós comemos o seu bebê. As cascas das árvores passaram a servir de alimento, porque Cristo havia anunciado o juízo. Amém? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E ai das grávidas. Cristo estava anunciando o seu juízo ali. Vocês não querem a graça e a misericórdia? Tudo bem. Mas eu digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E está lá o testemunho desta profecia. O que restou foi um pedacinho de muro lá onde eles desgastam os dedos no clamor, pedindo a vinda do Messias que já veio, para cumprir o propósito de abrir a porta da graça para que nós fôssemos inseridos. Amém? A mensagem da hora tem sido um sinal para o tempo do fim. A gente que é jovem conversa muito sobre a vida lá na frente. E aí ontem, depois da janta, ficamos lá quase 2 horas conversando sobre diversas coisas. Aí, quando você pensa assim, não, mas eu lembro do meu pai jovem. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E aí a gente se pega jovem, e aí às vezes a gente lança a sorte. Será que a gente alcança os 70? Porque é incrível como você vê as pessoas chegarem à idade dos 70, irmãos. Porque hoje a nossa visão ela está tão encurtada pelos fenômenos e por tudo aquilo que o mundo atravessa, que fica difícil você lançar a sorte e dizer assim: este mundo ainda tem mais 50 anos para viver. Ou será se não seria a gente olhar e dizer: eu acho que o tempo está cada vez mais abreviado. Mais abreviado pelo fato de que o mundo tem passado por transformações e a sociedade tem se transformado juntamente com isso. E a transformação não é para melhor, ela é unicamente para a piora. Porque Satanás, irmãos, tem se infiltrado e ele tem avançado sobre tudo aquilo que ainda resiste de pé. E aí eu volto a dizer, Satanás não está preocupado com quem está no bar esta noite. Negativo. Ele está preocupado com quem está tentando viver uma vida cristã. Essa é a preocupação dele. É tentar tirar o seu foco, é tentar minar a sua energia, é tirar o seu gás, tirar a sua força, colocar você prostrado. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite, aprendendo que nós precisamos avançar e alcançar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quando o sobrenatural está sobre as nossas vidas, o nosso comportamento
será de resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque a resistência, irmãos, só vem porque nós não combatemos Satanás no físico. É aí que está. Não, nós não fomos chamados para ser pugilistas de boxe. Satanás não está boxeando com ninguém. Mas Satanás está nos corpos. Satanás está, através do Espírito, influenciando as pessoas negativamente. E dito isto, nós combateremos Satanás como? No Espírito. E para isso nós precisamos da chegada do sobrenatural sobre a nossa vida. Porque o sobrenatural nos fará resistir ao dia mau. Fará com que a gente se mantenha de pé e Satanás tenha que fugir. Amém? Amém. Todos que estavam fora da arca pereceram. Todos que estavam fora do sinal do sangue pereceram todos. E todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. Não importa quão boa a quantidade de membros da igreja, havia muito nos dias de Noé, havia muito nos dias de Moisés, porém qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu. Aqueles que falharam em entrar na arca pereceram. Aqueles que falham em entrar em Cristo perecem também. Não, nós não somos os donos da verdade, mas nós cremos na verdade. Mas nós somos detentores da verdade, nós cremos na verdade. E o objetivo desta mensagem é inserir as pessoas aonde? Na plataforma do arrebatamento. É dentro das Escrituras. E aí as pessoas acham muito, dizendo, não, Deus nos enviou um profeta. O que veio fazer o profeta? É porque a personalidade e a definição do perfil do profeta está tão corrompida, porque as pessoas não leem a Bíblia. Você sabe qual é o chamamento e o propósito de um profeta? Vir a divertir o povo. Vir a divertir o povo e dizer, filhos, não é por aí. Não é por aí. O profeta veio restaurar. Restaurar por quê? Porque a mente das pessoas estavam cauterizadas e continuam cauterizadas. Este é o fato de que as pessoas nascem com o profeta, porque na visão e na existência de Israel, a palavra profeta era a coisa mais comum. Chegou um profeta aí e disse que vocês pecaram. Olha aí, erguendo altares nos bosques. Olha aí, erguendo estátuas dentro de Israel. Deus disse que nunca deveria ser feito isto. E o profeta estava ali para repreender. No dia que Davi pecou, o profeta estava lá para repreender. No dia que Acabe pecou, Elias estava lá para repreender. Então foi isto. É isto que a mensagem veio fazer. Nos alertar, nos advertir e nos colocar, irmão, dentro da roupagem do que Deus quer. A mensagem do profeta serve para que nós nos ajustemos ao padrão que Deus quer. Por quê? Porque o mundo, o cristianismo, entrou em um completo relaxo. Não me fale, não me fale de igreja. Você pega, contado, acho que você não vai conseguir nem usar o dedo de uma mão, de uma igreja que hoje está de pé, preservando aquilo de quando ela se originou. Mas não tem nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Me fala de Assembleia Batista, me fala de todas as assembleias que já são diversas, me fala de Cristão do Brasil, me fale de todas. Nenhuma mantém a originalidade de quando surgiram. As roupas mudaram, os comportamentos mudaram. E aí as pessoas acham que Deus olhará para esta atualização moderna e dirá, vem, está todo mundo aceito. Irmãos, entendemos, quando Deus disse no Jardim do Éden, quando Deus sacrificou aquele cordeiro e cobriu Adão com aquela pele juntamente com Eva, Deus já estava sinalizando aqui, aqui é o padrão. Isso aqui está estabelecido como estatuto perpétuo. A morte do inocente dará ao homem a condição de viver sobre a minha misericórdia. E a partir dali, irmãos, Deus nunca mudou isto.
E não será agora que Deus mudará a sua aceitação para que o mundo possa ser aceito. Por isso que a mensagem do profeta veio ecoando: voltemos para a palavra. Não se desapegue da palavra, creia na palavra, coloque a palavra na sua vida. Amém? Assim como os espias, se eles houvessem chegado à fronteira e houvessem olhado e houvessem dito: bem, eu sei que ali está, porém o obstáculo é grande demais, parecemos gafanhotos, eles perecem no deserto. E aí está os crentes que só chegam até a fronteira. E aqui, para encerrar, nós não podemos ficar na fronteira, porque quem está na fronteira não pertence a Cristo. A promessa da terra prometida era entrar lá, era chegar lá. Glória a Deus. Mas aí os espias chegaram e disseram: acho que não dá não, a gente está parecendo um gafanhoto frente a esse povo aí. Realmente, lá manda leite e mel, ou o castigo que a gente trouxe lá, mas lá não vai ter vez para nós não. E talvez seja assim, quando a palavra vem, nos confronta e pede para que mude isso, mude aquilo, a gente fica na fronteira. Mas é tão difícil mudar o temperamento, é tão difícil tratar bem a minha esposa, meu esposo, que ele faz tanto, dá tanto trabalho. Você ainda está na fronteira. A palavra vem e diz: ajusta aqui, você diz: eu já tenho tentado. E aí você se entrega e fica na fronteira. E aí o sobrenatural nunca vem sobre a sua vida. Talvez alguém ficou lá no cenáculo lá e disse: eu vou voltar minha vida porque acho que esse negócio do que Joel profetizou não vai acontecer não. Então vocês ficam aí orando aí, qualquer coisa vocês me comunicam, eu vou descer para as minhas atividades. Ficaram na fronteira. Mas aqueles que permaneceram, cumprindo-se a profecia de Joel 2, a Bíblia diz que foi ouvido um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas como que repartidas de fogo que pousavam sobre cada um. Ali chegou o sobrenatural para conduzir a igreja de Cristo. A igreja inicia no Pentecoste. Por quê? Porque a marca da igreja, irmão, é o Espírito de Cristo. Porque se Cristo viesse, se sacrificasse por você e não houvesse o Espírito para vir sobre a sua vida, você não viveria uma vida cristã. Porque você estaria 100% carne. E o problema era que a carne, ela não é aperfeiçoada. O Espírito é aperfeiçoado e aperfeiçoa a carne. E aí as atitudes são diferentes, porque o Espírito que está regendo e controlando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. A vida que agora vivo, Cristo está vivendo em mim. Porque o sobrenatural chega na vida do homem para reger a sua vida. Amém. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dá direito ao sinal. As etapas da graça são: eu creio para a justificação. Eu creio. Cristo morreu por mim. Ele é o meu cordeiro. Sabe, eu encontrei em Cristo a razão de viver. A razão de toda a minha felicidade, de todo o propósito de vir a este mundo, eu encontrei em Cristo. Eu não vivo mais sem Ele. E eu reconheci que Ele morreu pelos meus pecados. E eu desejo hoje receber o seu nome e ressuscitar para uma nova vida. Você creu, você foi justificado. A partir de hoje, Deus vê você como justo, porque o sacrifício de Cristo te justificou. Amém. E eu paro por aí? Não. Há certos comportamentos que precisam ser mudados. Há certos hábitos que precisam ser deixados. Há certas coisas que precisam ser organizadas. E aí você inicia o processo de santificação.
E aí você vai precisar se esforçar. Por quê? Porque quando você diz que crê para a justificação, irmão, na hora que a palavra diz não faça isso, você não faz. E aí a sua vida começa a entrar no processo de santificação. Por quê? Porque aí quando você está se santificando, você está obedecendo a palavra. Porque quando nós falamos de crer em Jesus Cristo, irmãos, é crer em toda a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. A palavra tomou forma. Aquilo que antes era palavra se tornou forma. E a partir dali, a palavra passou a caminhar. E no processo de santificação você terá que se esforçar. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas que dia foi que você encontrou uma escritura que dissesse vai vir que vai ser muito fácil? É difícil mesmo. E passado o processo de santificação, você alcançará o estágio em que o sobrenatural vem sobre a sua vida. O vaso outrora sujo foi santificado, foi limpo para receber o preenchimento do sobrenatural. Glória a Deus. E a partir dali, as lutas continuarão. As lutas continuarão. Porém, irmãos, a diferença é que lutar com Cristo ao nosso lado é mais fácil. É por isso que precisamos do sinal. É por isso que precisamos do sobrenatural, porque lutar com Cristo ao nosso lado é mais fácil. Sabe, Moisés morreu, o povo precisava ser conduzido, Josué foi levantado, e Josué viu o sobrenatural de Deus, viu, mas ele ficou amedrontado. Como é que eu vou conduzir este povo? Deus chegou para ele e disse: Josué, não temas. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí você vê a diferença do sobrenatural. Que quando os espias foram à terra e disseram, é impossível chegar lá. Depois que Deus disse, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué e Caleb disse o quê? Nós somos mais do que capazes. Entendeu a diferença do sobrenatural? O sobrenatural, irmão, não vê barreiras. Ele não vê obstáculos, ele está ali pronto para saltar aquilo. Sabe o que é sobrenatural? Havia a cidade de Jericó, as muralhas eram fortificadas ao ponto das pessoas dizerem que a espessura do muro era 2 carros em contramão. De tão largo que era o muro. E Deus disse: diga ao povo que marche. E a 7 voltas, vocês tocarão as buzinas. E na hora que tocou as buzinas, as muralhas vieram ao chão. Para o sobrenatural, não existe barreiras ou obstáculos. Por isso que nós precisamos entender que a progressão da vida cristã é ser justificado, é ser santificado e ser batizado com o Espírito Santo, porque o sobrenatural sobre a nossa vida nos fará, irmão, fazer com que a caminhada seja um pouco mais leve. Que você economize um pouco mais de energia, porque através da tua força você ainda estará atuando, querendo fazer por você mesmo. Porque o propósito é, quando Cristo vive em nós, irmãos, é Ele que faz as obras em nós. Não foi isso que Ele disse que o Espírito dele faria? E farei obras maiores. Por quê? Porque eu estarei em vós. Então a presença do sobrenatural nos fará, irmão, alçar voos mais altos. Nós não podemos ficar com essa mensagem, irmãos, somente vindo aos cultos. Não, nós precisamos buscar a presença do sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém. Este sinal precisa ser exposto. As pessoas precisam ver em nós esta luz brilhar. O poder de Deus precisa estar presente nos cultos. E que os sinais seguirão aos que creem. Amém. Em meu nome expulsarão demônios.
sinais seguirão. Mas os sinais seguirão por quê? Porque o sobrenatural estará ali. Então não sejamos acomodados de vir ao culto e dizer, não, está tudo bem, semana que vem eu venho de novo. Não, eu quero que nós saiamos daqui nesta noite com a nossa consciência pesada, de que nós precisamos buscar um pouco mais a presença de Deus, de que nós precisamos alcançar este sobrenatural sobre nós. O culto ele tem que ter esta finalidade. As pessoas precisam ir para casa com algo para edificarem. Então saiamos daqui nesta noite plenos de entendimento. Eu preciso do sobrenatural sobre a minha vida. Amém. Eu vi um pouco do Espírito Santo, pois eu quero ter mais. Amém. E aí Jesus Cristo vem e diz, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, e Deus, porventura, não dará o seu Espírito Santo aos seus filhos? Mas nós precisamos entender como é que funciona essa didática para que a gente percorra e diga, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui lutando, Senhor, eu preciso do Teu poder sobre mim. Eu estou fraco, as minhas forças não têm sido suficientes, eu preciso que o Senhor derrame sobre mim o Teu poder. Amém. E aí, irmãos, quando o sobrenatural chegar, você vai ver, as coisas serão diferentes. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, nessa noite nós queríamos dizer com as nossas vozes, todos a uma só voz, o Senhor tem sido bom para comigo. Porque o Senhor, Pai, tem dado a nós a Tua salvação. Nós temos nos agarrado, Pai, e crido que o Senhor tem salvado a todos nós. Mas sentimos, Senhor Deus, que precisamos da dinâmica em nossa vida. A mecânica está aqui, Senhor Deus. Temos vindo culto após culto, temos lido a Tua palavra, Pai, temos alimentado o nosso espírito, mas a dinâmica do Teu sobrenatural precisa fluir sobre as nossas vidas. Precisamos, Senhor Deus, que Tu possas operar sobre o Teu povo, que o Teu povo, Pai, possa alcançar um avivamento, que todos possam ser cheios com o Teu Espírito, que passa, Senhor Deus, a partir de hoje, viver uma vida mais próxima de Ti. Eu oro pedindo ao Senhor que não deixe esta chama desta noite, Pai, se apagar em nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos dando combustível, Senhor Deus, derramando sobre nós o azeite para que o Teu Espírito esteja sobre nós. Seria terrível, Senhor Deus, pensar que nós estamos se esforçando, vindo aos cultos, Senhor Deus, e não alcançar a Tua salvação. Isso nos faz entrar, Senhor Deus, em tremendo desespero. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu sobrenatural venha sobre o Teu povo. Que em nosso meio, Pai, haja sinais da Tua presença, Senhor Deus. Que os sinais possam, Senhor Deus, ser visíveis, Senhor Deus. Que o Teu povo contemple as Tuas obras em nosso meio. Nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos ao Senhor, Pai, a Tua bênção para o regresso de nossos lares. Que Tu possa abençoar o regresso do nosso pastor e de todos que foram até ali aquele encontro. Que Tu nos abençoe na semana que está por vir, Pai. Nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos despedidos. Abençoe um ao outro. Tenhamos todos uma boa noite e uma excelente semana.